Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa de estudo da Bíblia. Ele acontece aqui uma vez por semana, a gente para ouvir Deus falando com a gente através do estudo da Palavra de Deus. Eu quero agradecer o Peterson mais uma vez pela presença, pela disposição em estar aqui com a gente. E a gente está continuando uma conversa sobre alguns dos Salmos. Se você perdeu alguns dos episódios, vai aqui no nosso canal, tem todos os episódios aqui. E Peterson, hoje a gente vai falar sobre um dos salmos mais famosos da Bíblia, que é o Salmo 91. Muitas vezes a gente vai na casa de alguém, a gente encontra a Bíblia aberta justamente nesse salmo. É um salmo bem popular. E eu queria ler um pouquinho aqui dele, alguns versos, os 2 primeiros versos, e a gente vai começar discutindo sobre 2 palavras que aparecem aqui. O verso 1 do capítulo 91 diz assim: aquele que habita no abrigo ou no esconderijo do Altíssimo descansa ou descansará à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso. Direi ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Essas frases são impactantes, elas falam, tem declarações poderosas aqui. Eu queria te perguntar, como é que você vê de forma geral esse salmo e essas palavrinhas que aparecem aqui, A gente tem habitar, descanso, refúgio, fortaleza. Como é que esse salmo, essas primeiras linhas, esses primeiros versos falam sobre o capítulo inteiro, e sobre o nosso relacionamento e nossa confiança em Deus? Sim. Bom, esse salmo ele tem, em especial, ele já começa falando de habitar junto, próximo, no esconderijo onde Deus se encontra e descansar à sombra de Deus. Então, esconderijo e sombra tem a ver com um lugar onde a gente foge, para onde a gente se esconde quando a gente está vulnerável, quando a gente está com medo, quando a gente quer escapar de alguma coisa. Então, esse salmo vai trazer Deus como alguém que a gente pode recorrer a qualquer momento. E essa segurança de ter um local protegido, viver com isso em mente, faz uma diferença muito grande. A gente sabe que independente da situação, e o salmo vai discorrer por atividades diversas aqui de dia, de noite, em algumas situações, saber que independente da situação, você tem um seguro, um local seguro para estar, para descansar, para se esconder. Quando acontece que dá tudo errado, que você quer só enfiar a cabeça embaixo do cobertor, do travesseiro, chorar e esperar que aquela onda passe para você levantar de novo. É esse o lugar que o salmo está indicando para a gente. Isso é muito significativo, porque em vários momentos na vida, a gente às vezes não tem para onde correr. Sim. Não tem para quem recorrer. A gente passou, o mundo passou por anos muito difíceis agora, com a pandemia, e você tem, além da questão da saúde, questão financeira, a questão do luto, e nesses momentos a gente não tem o que fazer. Independente do status social, da estabilidade financeira ou da falta dela, todo mundo foi atingido, E é confortante a gente saber que em Deus a gente encontra refúgio, a gente encontra fortaleza. Mas isso nem sempre se traduz na prática, na nossa vida. Em momentos, às vezes, que a gente está precisando de Deus, a gente ora e às vezes a resposta ela não vem. Às vezes a gente recebe de Deus o silêncio. E aí minha pergunta agora, Peterson, como é que a gente lida com momentos difíceis, onde a gente busca em Deus um refúgio, onde a gente busca em Deus uma fortaleza e às vezes, aparentemente, Deus não está presente na nossa vida nessas situações? Essa é uma pergunta difícil, porque ela demanda a questão prática, A gente pode falar algumas teorias aqui, mas o ponto é que o convite que o livro de Salmos como um todo faz para nós, mas o Salmo 91 começa dizendo que a gente precisa estar perto de Deus. Então, esse estar perto, nos momentos bons e nos ruins. Quanto mais tempo a gente passa com Deus, desenvolve a nossa comunhão, intimidade com Deus, conversa, fala, briga, reclama, chora, se alegra, agradece, essas experiências vão nos dando uma noção de quem é Deus. E à medida que eu vou experimentando Deus em diversas situações da vida, eu começo a entender um pouco da lógica de Deus, ainda que sejamos bem pequenos, a nossa mente é muito pequena para entender tudo de Deus, mas você consegue perceber que Deus está além das coisas ruins. 2 exemplos aqui. Primeiro, Davi. Davi, ele caminhou bem perto de Deus durante bom tempo da sua vida. Foi talvez os momentos mais difíceis da vida dele, ele estava claramente com Deus. Quando ele chegou num momento mais tranquilo, ele escorregou. Então, às vezes as coisas ruins
e eu mencionei no episódio passado, essa dificuldade que eu tive, a minha esposa teve sofreu um sequestro relâmpago. No momento é ruim, mas Deus não deixou de estar lá. Ela percebeu de alguma forma o mover de Deus naquele momento e saiu de lá fortalecida. Então, eu acho que o grande ponto do Salmo é estar sempre com Deus, contar com a ação dele, mas não necessariamente na hora que a gente quer ou do jeito que a gente espera. Isso é uma espécie de egoísmo até, a gente querendo tomar o lugar de Deus. Não, Senhor, você tem que fazer isso agora. Quem é Deus, né? Quem deve escolher a hora exata de agir é Ele, porque Ele sabe melhor do que a gente o momento exato e a forma exata. Às vezes uma dor é necessária. Você mencionou a questão da doença, né, que a gente passou agora há pouco, a pandemia. Uma das formas que ajudou muito foi a vacina. Mas a vacina dói. Mas eu vou tomar. Na hora de tomar a vacina, tem que tomar. Vai doer, vai machucar, talvez pode dar até algumas reações. Mas ela tem uma intenção maior por trás. Então, as angústias que a gente passa são instrumentos de Deus para também nos fortalecer. Ele continua lá com a gente, às vezes a gente não percebe. E o segundo exemplo, Jesus Cristo. Deus não o deixou e Ele não deixou Deus em nenhum momento. Mas lá na cruz ele sentiu como se fosse uma ausência de Deus, porque o pecado fez essa separação. E ele verbaliza isso, né? E ele fala, ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Então, se Cristo passa por esses momentos, quem somos nós para não sentirmos também essa falta de Deus? Então, quando Cristo vai orar no Getsêmani, um pouco antes, ele fala, seja feita a tua vontade. Senhor, a minha vontade é que isso passe, que não aconteça dessa forma, mas eu confio no teu plano, seja feita a tua vontade. Gotas de sangue caíam do rosto de Cristo. Então, era um momento de muita tensão, mas Deus continuava lá. Então, esse é o caminho. Caminhar com Deus, quanto mais, para você entender a dinâmica e, no final das contas, confiar que Ele vai agir na hora e do jeito certo. E para a gente fechar esse episódio e esses 3 episódios, também a sua participação nesses 3 episódios, diz para mim como é que esse Salmo especificamente, Salmo 91, e também o livro de Salmos como um todo, te revela Deus, o amor de Deus, o caráter de Deus. O caráter de Deus é colocado nos Salmos em diversas formas diferentes, né? Uma delas é como protetor, como salvador, como todo-poderoso, como alguém totalmente diferente da gente e que pode fazer coisas que a gente não consegue nem imaginar. Ao mesmo tempo, é um Deus que está perto, que ouve, que colhe as nossas lágrimas num odre, que sabe aquilo que a gente sofre, aquilo que a gente sente. Então, o caráter de Deus como um Deus de amor e um Deus que, no final das contas, quer o bem de todo mundo. O Salmo 91, ele encerra com a frase do verso 16: saciá-lo-ei, ou vou saciar, com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. No final das contas, tudo que está acontecendo aqui hoje, que às vezes parece que Deus não está agindo ou não está evitando de agir em algum caso, está deixando de agir, tem a ver com o plano da salvação que está nas mãos de Deus, não vai escapar, no final vai ser o melhor que a gente poderia ter. Obrigado, viu, Peterson, pela sua participação nesses 3 episódios. Obrigado você também que nos acompanhou. E lembrando, se você quiser, você pode deixar os seus comentários aqui, uma dúvida, uma pergunta. Se você quiser também, você pode mandar uma mensagem aqui no nosso canal do YouTube, também nas nossas outras redes sociais. A gente vai ficar muito feliz de nos conectarmos ainda mais com você. E eu quero pedir então para você, Peterson, por favor, concluir com uma oração. Querido Deus, nós te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, que ouve a oração e responde, ainda que não seja no nosso tempo, nem do jeito que gostaríamos. Obrigado porque o Senhor é muito maior do que a gente, e a gente pode confiar no Senhor. E que no final de todas as coisas, quando esse mundo tiver o seu fim, o Senhor vai poder se mostrar de maneira clara para cada um de nós e viveremos a eternidade do teu lado. Dá-nos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém.